A paz, meus amados e amadas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem, uma palavra abençoada, o qual o Senhor Jesus me permitiu há 2 anos atrás, e eu quero trazer aqui para vocês a minha experiência, porque eu tenho certeza absoluta que Deus não permite nada em nossas vidas se não for para ter um propósito no futuro. E hoje eu entendo o porquê eu passei por tudo aquilo e o porquê eu passei por um momento de sofrimento, de angústia, de tristeza. Passei por momentos no qual eu pensei que eu não pudesse sair delas, mas o Senhor é misericordioso e Ele permitiu para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês e para que vocês possam ter um pouco mais de cuidado, para que você possa vigiar, para que você possa entender que Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então eu peço a você, a carência nos traz consequências. A carência é algo que às vezes é terrível, porque nós acabamos deixando que a emoção bata mais forte em nosso coração e nós passamos a não olhar o nosso redor e nem ao menos conseguimos escutar a voz de Deus, porque Deus me alertou por muitas e muitas vezes antes ter acontecido o que aconteceu na minha vida. Vamos lá. Pois está escrito assim em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então o que eu estou falando aqui não é sobre a pessoa, mas é sobre o que estava sobre a pessoa, porque ele é um homem de Deus, ele busca a Deus, ele ora a Deus, fala sobre as coisas celestiais, fala sobre coisas espirituais, mas infelizmente, como nós sabemos, entra também aquela passagem que está em Mateus 7:15, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No ano de 2022, o Senhor me deu uma grande lição, no qual Ele já queria me ensinar para que no futuro eu pudesse usar essa situação como experiência na vida de outras pessoas. Sei o chamado que Deus tem para minha vida e graças a Deus é um chamado que é forte e eu amo esta área, que é a área da libertação. Então eu creio que o Senhor tem me colocado, tem me proporcionado, tem, sabe, me deixado passar realmente por algumas coisas para que eu venha a aprender, para que eu venha a entender e para que eu possa crescer na fé, principalmente na fé. Porque tem coisas que vêm sobre as nossas vidas que nos desanima, que nos faz perder a fé, que faz a gente querer desistir das coisas de Deus, desistir do nosso chamado, do propósito. Amém? No nome de Jesus. Falar sobre pratos de Satanás. Bom, eu creio que se você está acompanhando o meu canal, você já deve saber que eu não namoro há um bom tempo. Para falar a verdade, eu não arrumo um namorado sério, já acho que desde mesmo de 2007. E quando eu falo sério, é relacionamento sério mesmo. É relacionamento que o rapaz vem na minha casa, conhece a minha família, a gente viaja junto, passeia junto, usa aliança no dedo. É isso, é uma relação séria.
Amém? E só que, conforme vai se passando os anos, a gente vai orando, a gente vai desejando se casar, a gente deseja, né, ter um companheiro no nosso dia a dia, ainda mais para quem tem ministério. A gente quer crescer e quer ter, né, um bom relacionamento com Deus no ministério, tendo um esposo. E eu venho orando a Deus a respeito disso há muitos anos. Eu tenho colocado na mão de Deus essa espera, né? E falo para Deus que eu espero o melhor dele. E eu tenho certeza que esse dia vai chegar, porque Deus vai me honrar. Deus vai me dar um casamento, sabe? Que seja para honra e glória do nome dele. Amém? E quando eu o conheci, eu conheci ele uns anos atrás. Só que eu conhecia ele somente pelas plataformas. E eu via vídeos dele, eu via vídeos, muitos vídeos dele. E eu passei a seguir ele nesses vídeos. No ano de 2022 para 2023, eu conheci um rapaz que, na minha convicção, ele é cristão, é um homem de Deus. Ele prega a palavra de Deus, ele ministra sobre cura, libertação, ministra sobre dons de pó de ouro, ele ministra sobre avivamento, essas coisas, enfim. Como eu sou líder de dança na minha igreja e eu tenho a liberdade para estar convidando ministros, eu passei a orar a Deus. E o Senhor havia colocado um tema no meu coração para estar ministrando na igreja, em cima desse culto. E eu comecei a orar a Deus, perguntei ao Senhor quem que Ele gostaria que eu convidasse, eu pedi uma direção a Deus, para que Ele me orientasse a quem eu pudesse estar convidando para estar trazendo para a minha igreja, para que nós possamos nos alimentar da palavra. E eu convidei algumas pessoas, enfim, não tive resultado algum com essas pessoas. E muitas delas até me cobraram, sabe, alguns valores muito altos para estar pregando. E eu resolvi não dar mais importância para isso. E até que eu orei e falei: Senhor, nenhuma das pessoas que eu tenho convidado para estar ministrando a tua palavra tem dado certo. E até que eu orei e o Senhor colocou no meu coração esse rapaz, no qual eu estava falando para vocês no começo, né? No começo do vídeo, que eu o conheci como um homem de Deus. Porém, gente, o que aconteceu? Eu liguei para ele, convidando ele para estar na minha igreja, para estar ministrando a palavra, e ele aceitou. Até aí, glória a Deus, aleluia. Só que conforme isso, eu fiz um convite para ele, foi em junho, e a ministração ia ser em outubro. Só que nesse intervalo de junho até outubro, ele passou a me ligar por chamada de vídeo constantemente durante a semana, e nós vínhamos conversando quase todas as noites, todos os dias, e era uma conversa saudável, eram conversas que a gente só falava de Deus, conversas assim, sabe, que eu cresci muito, não vou falar que não, mas eu cresci muito com ele, e ele me ensinou muito. Só que nisso, para quem é mulher, sabe, que quando a gente tem esperado em Deus por tanto tempo e do nada aparece uma pessoa que você acha que é de Deus, que você acha que é uma pessoa que veio enviada de Deus, que você acha que é uma pessoa que está ali, sabe, para começar a fazer parte da sua vida, que está ali para se relacionar com você, você se encanta, você se apaixona, você se entrega, você começa a colocar coisas dentro do teu coração que você já não fazia há muito tempo. E isso, conforme o tempo foi se passando, até novembro, que foi a data, né, que foi escolhida para o culto, para ele vir ministrar, foi se criando uma situação no qual a gente começou a conversar todos os dias, e essa sensação foi crescendo dentro do meu coração. Não sei da parte dele, mas eu sei da minha parte. E no meu coração começou a criar um sentimento que na minha cabeça eu achava que também
estava criando na cabeça dele, porque se um homem liga para você todos os dias e começa, sabe, te passar segurança, começa a te ensinar, começa a te entender de que quer algo sério com você, que quer alguma coisa com você, porque ele falava pra mim, porque pra vocês entenderem, ele era de outra cidade, ele não era da mesma cidade que a minha, ele era de outra cidade, então por isso que a gente se falava, né, diariamente por chamada de vídeo. E durante a chamada de vídeo, a cada dia que passava, gente, parecia que o negócio estava encaminhando. E na minha cabeça, ali estava se formando um relacionamento. Mas foi um grande erro meu, né? Foi um grande erro meu, porque eu estava numa carência, envolveu a carência, e envolveu que, através dessa carência, eu não passei a orar e a perguntar a Deus, como eu faço de costume, pedindo direção para Deus, assim como eu pedi direção para Deus, para convidá-lo para estar ministrando a palavra, eu não perguntei para Deus se era da vontade de Deus que eu e ele nos relacionasse, nem que se fosse a base somente das conversas, como nós estávamos tendo. Porque tudo começa a partir, um relacionamento começa a partir do quê? De conversas, de risos, sorrisos, né? A gente até chegou a, sabe, a marcar viagens. Ah, vamos fazer uma viagem para tal lugar. Gente, tudo isso foi criado através de vídeos. E como a gente se encanta, né? Como a gente se encanta por uma pessoa que a gente vê que é de Deus, ministra a palavra, prega a palavra, automaticamente você vai falar assim, eu tô entrando numa relação séria, numa relação de Deus. Foi isso que eu criei na minha cabeça. Mas foi se passando os dias e a gente foi se envolvendo. O dia dele vir ministrar a palavra na igreja e eu fui buscar ele até o aeroporto. Enfim, chegando lá, aquela coisa, um olhou pro outro, achei ele lindo, ele também me achou bonita, nossa, como você é bonita, você é mais bonita pessoalmente do que pelos vídeos, que não sei o que, aquela coisa. Ministrou a palavra, ministrou muito bem, pra glória de Deus, ele foi usado por Deus, ele foi canal de bênção para vidas ali, porque Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, independente se eu estou pecando, independente da forma que eu estou, Deus me usa. Deus nos usa. Amém? Deus usa quem está disponível. Amém? Então, por mais que aconteceram muitas coisas, Deus o usou poderosamente, para a glória de Deus. Enfim, acabando o culto, até aí nós não tínhamos conversado a respeito de relacionamento, nada. Até porque, gente, durante todo esse tempo, nós já estávamos numa intimidade de conversa, no qual parecia que nós já se conhecíamos há muito tempo. Então ali, meio que foi desnecessário a gente conversar sobre algumas coisas. Amém? Que foi o nosso erro. Porque se eu logo de cara já tivesse chegado para ele e falado para ele o que está rolando entre nós, nada teria acontecido do que aconteceu. Mas enfim, não foi isso. Acabou o culto e a gente veio para minha casa, a gente veio jantar. E para resumir, ele acabou ficando aqui depois em São Paulo mais algum tempo. E aí eu fui, sabe, com ele em algumas outras igrejas pregando. A gente chegou aí no shopping, a gente foi conhecer Terraço Itália e várias outras coisas. Mas parecia que só estava acontecendo, gente, na minha cabeça e não na dele. Que foi o erro dele. Foi deixar acontecer. Eu entendo que quando uma pessoa não quer um relacionamento com uma pessoa, é não e acabou. Eu não dou chance, eu não dou corda, eu não levo, sabe? Não vou empurrando com a barriga. Isso não tem que existir. Porque cristão tem que ser sim ou não.
E ele não foi assim. Ele foi levando a situação, sabe? Levando como se no mundo dele e no meu mundo nós estivéssemos juntos. E aí chegou o dia que, antes dele ir embora, eu cheguei pra ele e perguntei pra ele o que estava acontecendo. E ele chegou pra mim e falou que era pra deixarmos rolar. Até porque ele morava longe, ele não morava aqui em São Paulo. E era pra deixar Deus agir, né? E foi o que aconteceu. Pra resumir, a gente continuou conversando por videochamada, tal. Só que, gente, envolveu minha família, envolveu a minha igreja, envolveu meus líderes, envolveu muita coisa nessa situação. Porque pra quem tem ministério, as coisas não é bagunçado, sabe? E eu sou uma pessoa que eu faço de tudo pra ser certinha. E eu conversei com a minha líder, com a minha pastora, né, a respeito do que estava acontecendo. E ela falava pra mim que era pra mim orar, né? E amém. Só que a gente, como eu estava dizendo, a carência, a gente não quer saber dessas coisas. A gente quer saber de se envolver. E o que eu quero dizer pra vocês aqui, que é aí que entra a parte do trato de Satanás nas nossas vidas. Porque se eu tivesse orado, jejuado, buscado em Deus, eu não teria aceitado o prato de Satanás. Por quê? Porque logo depois que ele foi embora, ficou dentro de mim a carência, a falta dele, o sentimento de que será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? Primeiro, o Satanás apresentou para mim um mundo de fantasias. Porque Satanás, ele não vem vestido de chifre, nem com os olhos vermelhos e nem mostrando quem ele é. Ele me apresentou um homem bonito, charmoso, um moço alegre, extrovertido, romântico, parecendo um príncipe. Porém, Satanás me apresentou um príncipe, porque era assim que ele agia comigo quando me conheceu e quando esteve comigo. Me fez acreditar que eu estava vivendo um mundo do conto de fadas. Sabe aquele momento que você fala assim, depois de tanta espera, e você pensa, agora eu encontrei o homem da minha vida. Agora eu encontrei um homem que vai me fazer feliz. Sendo que o único que pode te fazer feliz é Deus. Esse sim vai te fazer feliz. Mas enfim, eu acreditei que ele era um príncipe encantado. Porém, gente, foi se passando os dias, a gente foi conversando. Eu comecei a perceber umas coisas assim, porque eu convidei ele para vir passar o Natal e o Ano Novo comigo. E nesses período, eu comecei a achar estranho, porque ele me deixava entender que queria estar comigo e não queria. Aí eu convidava ele, ele falava assim, eu vou passar o Natal com a minha família, porque eu quero passar o Natal com a minha família, que não sei o quê. Aquelas histórias de homem que inventa, né? Enfim. E aí eu já comecei a achar estranho. Mas como eu estava cega, completamente cega, vou falar a verdade, eu estava cega por ele, e acreditando que era o meu príncipe, tinha chegado, então eu achava aquilo tudo normal. E ele começou a arrumar desculpas para não estar aqui comigo. Enfim, que passou o Natal, só que aí, quando chegou o Ano Novo, ele acabou vindo para São Paulo,
Novamente eu fui buscar ele no aeroporto e ele passou o dia primeiro comigo aqui. E nós fomos para a praia. E lá na praia, eu comecei a achar ele assim, ele chegou aqui em São Paulo, uma outra pessoa completamente assim, sabe, irreconhecível. Um homem carinhoso, dedicado, abrindo porta para mim do carro. E aquilo me chamou a atenção, porque quando ele esteve aqui a primeira vez, ele não era assim. E quando ele voltou, aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ficar de olho nele. E pensei comigo assim, eu vou dar corda e vou ver até onde ele vai. Só que sempre vinha na minha cabeça, mas ele é um homem de Deus. Ele não pode estar me fazendo de bobinha, sabe assim? A gente não quer acreditar, né? E a gente foi pra praia, foi eu, ele e um casal de amigos meus, que a gente sempre andava juntos. Só que chegando lá, gente, eu comecei a perceber que os meus amigos andavam de mão dadas, porque eles eram casados, e nós dois sempre, cada um para um lado, sabe assim? Ele não me abraçava, não me beijava, não conversava comigo como se tivesse algo comigo. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque se ele estava ali comigo, ele veio da cidade dele, quilômetros de distância, para ficar comigo. Como que ele podia estar ali comigo, mas não estar comigo como homem e mulher? Se é que vocês me entendem. E eu não estou falando de sexo não, tá? Porque isso será somente depois do casamento. Foi algo que eu fiz com Deus e vou cumprir no nome do Senhor Jesus. E Deus vai me honrar para a glória de Deus. Chegando lá, ele completamente, sabe, estranho. Não me abraçava, não me beijava. E super muito alegre, extrovertido. Sabe aquela coisa assim de que tipo assim, eu quero que você... sabe quando você percebe que ela não é aquela pessoa? E eu comecei a perceber isso e eu até conversei com a minha amiga lá. Eu falei assim, amiga, tem algo errado nele. Porque se ele quer um relacionamento comigo, se ele tá aqui em São Paulo comigo, mas não me beija, não me abraça, não me mostra nenhum tico de carinho, de demonstração de amor, nada, sabe? Tem alguma coisa errada aí. E eu comecei a observar ele nesse momento. Foi até que então eu cheguei nele e sabe? E perguntei pra ele o que estava acontecendo, porque ele não me demonstrava nenhum tipo de ato de carinho, amor, nada. E naquele momento, desde junho, e já era dia 2 de janeiro de 2023, já era pra gente estar tendo pelo menos toque de carinho, de amor, né, gente? Pelo amor de Deus. Como, né, como relacionamento. Foi aí que ele falou pra mim assim que era o jeito dele e que ele era assim e pronto. Pronto, final, que ele não tinha essa história de andar de mão dada, nem de carinho, nem de ato de amor. E aí eu falei assim, tem cheiro de outra mulher aí. Tanto até que eu comecei a querer tirar foto junto com ele pra ver o jeito dele. E ele não deixava a gente tirar foto dele, sabe, abraçados, nada disso. Enfim, mais um ponto aí, mais um sinal de que tinha coisa errada. E foi que a gente voltou, a gente veio embora, voltou, né, pra São Paulo. Aqui em São Paulo, ele passou alguns outros dias aqui com a gente, que ele passou os dias na casa dos meus amigos, né? E até que ele foi na minha igreja, e como eu já havia conversado com a minha liderança, chegando lá, minha liderança quis conversar com ele. E quando a minha liderança conversou com ele, perguntou ele o que estava acontecendo, tararau, ele automaticamente não gostou. Por quê, gente? Porque tinha coisa errada. E foi aí que tudo começou. A máscara começou a cair. Porque nesse mesmo dia, quando a gente foi entrar dentro do carro, ele mudou, se transformou
e começou a brigar comigo, me xingar, me humilhar, sabe? E eu comecei a perceber aquilo, que ele estava criando uma situação para escapar do que ele tinha criado. Porque homem não é bobo, homem sabe o que está fazendo. E ele sabia que ele tinha colocado dentro de mim um sentimento. E aí, na nossa discussão, ali eu tive a certeza de que eu estava lidando com um narcisista e com um prato de Satanás. Mas que Deus estava me dando livramento. Amém? Aconteceu que ele não gostou, criou essa situação toda, a briga toda, e ele acabou indo embora. Porque eu falei para ele, pode pegar suas coisas e ir embora. Por mais que eu insisti no começo para ele ficar. Mas depois Deus me deu uma autoridade dentro de mim. Deixa aí, filha. Deixa aí, filha. Tô te dando livramento. Tô te dando livramento. E glória a Deus que ele foi embora. Fiquei chateada por quê? Porque eu acreditei de fato que eu estava ajudando, sabe? Eu acreditei que eu estava ajudando. Eu acreditei que era um homem de Deus assim, sabe? Que tinha temor no coração. Porque um homem que tem temor no coração não faria o que ele fez. E você vai entender por quê. Por que eu tô falando isso? Porque depois ele foi embora. Ele me posta na plataforma vizinha uma foto dele com uma outra mulher. Com uma outra mulher. E eu falo assim, Deus me deu um grande livramento. Fiquei triste, fiquei chateada, fiquei aborrecida, fiquei. Mas eu entendi o grande livramento que Deus estava dando para minha alma e para o meu espírito. E que eu precisava passar por tudo isso. Porque o meu chamado é grande. Porque o meu chamado é libertação. Fui chamada para libertação. É por isso que muitas vezes vocês escutam as palavras que eu falo aqui e não tem muitas coisas passando a mão na cabeça das pessoas. Fui chamada para libertação, para falar a verdade, para falar o que realmente é ou não é. Sim, sim, não, não. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque nós temos que pregar o sim ou não, porque o que passa disso não procede de Deus, procede do maligno. Então foi para isso que eu vim chamada. E o diabo tem lutado contra isso. Tem colocado pessoas para me destruir, pessoas para me tirar a fé, pessoas para me fazer com que eu perca a vontade de estar no ministério, para que eu venha desistir. Mas eu não vou desistir daquilo que Deus me deu e colocou nas minhas mãos. Não vou desistir. Sabe por quê? Cada situação que eu passo, como esta eu passei e como outras eu tenho passado, sabe o que significa na minha vida? Crescimento espiritual. Sabe o que representa a autoridade de Deus sobre a minha vida? Sabe o que representa que Deus está comigo? Por quê? Porque Deus não nos permite somente coisas boas nos acontecer, como também coisas ruins, para que eu e você venha ser despertado no mundo espiritual, para que eu e você não venhamos ficar dormindo, mas para que nós venhamos acordar, despertar. Primeiro porque Jesus vem, logo ele vem. E enquanto ele não vem, ele quer usar a mim e a você que está aí assistindo. E é por isso que não é simples uma luta que vai me derrubar, não. Pelo contrário, me bota de pé a cada dia. E quando eu vi a foto dele com ela na hora, eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Porque muitas coisas boas eu fiz por ele. Durante todo esse tempo. Deus sabe do que eu estou falando. A minha amiga, meu casal de amigos sabem
que são casados até hoje para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eles sabem o que eu passei. E eu glorifico a Deus, porque tudo que eu passei, eu aprendi. Eu aprendi muito. E uma das coisas mais valiosas de tudo isso foi que Mateus 7:15 é real. E sempre foi, sempre será real. Por isso que é bom ler a Bíblia. É por isso que é bom, se você não consegue ler, você ouvir pregações e orar antes de ouvir, para não ser enganada. Porque olha o que diz em Mateus 7:15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, porque ele veio até mim vestido de ovelha, mas era lobo escondido. Porque tem coisas que eu não posso falar aqui. Porque quando ele não estava nos bastidores da igreja, ele era totalmente outra pessoa. Totalmente outra pessoa. Mas interiormente são lobos devoradores. E eu quero dizer algo para você aqui. Se você espera em Deus, busca em Deus, tá esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus, toma muito cuidado quando tudo é muito bom. Quando é muito bom demais, até os anjos duvidam. Sabe? Sabe quando tudo é muito doce? E aí você compra um doce que a primeira vez que você chupa a bala, ela é docinha. Mas lá depois, lá quando você morde, se torna azeda. Você já chupou uma bala assim? Porque eu já chupei. Ela é completamente doce. Mas conforme você vai chupando, ela se torna azeda. É isso. É sobre isso. Cuidado com o prato de Satanás. Porque todas as vezes que está por vir o melhor de Deus sobre a minha vida e a sua vida, Satanás vai enviar o prato de Satanás para nos desfocar. E eu não estou falando somente de relacionamento. Aqui foi essa história foi um exemplo que eu estou dando. Mas o Senhor está colocando aqui no meu coração. Nós temos que tomar cuidado, porque antes de vir o oficial de Deus, vai aparecer aqueles que não são, para nos tirar o foco. Porque se eu não tivesse Deus, porque se eu não estivesse vigiando, porque se eu não estivesse atenta, se Deus não usasse profetas para me alertar, cuidado, cuidado e cuidado, eu teria ido muito mais fundo nesse relacionamento aí. Ele caiu fora quando ele percebeu que eu não era bobinha, que eu não era inocente, que eu não estava para brincadeira. Porque ou era para casar ou não era. Então quando eu coloquei ele na parede, ele pensou, aí não dá para brincar com ela. Quando a minha liderança chegou nele e perguntou para ele, aí eu não posso brincar com ela. Vocês estão entendendo? Então, ore a Deus. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com esses com essas mulheres que se parecem anjos, mas são demônios escondidos. Cuidado com esse, eu vou cuidar de você. Ai, mas você é tão linda. Ai, mas sabe, eu vou te fazer muito feliz. Você não me conhece, eu vou te fazer tão feliz. Cuidado. Quem vai te fazer feliz pro resto da tua vida é Jesus Cristo, que vai te dar salvação. Porque o dia a dia pertence a Deus. Porque por mais que você conheça uma pessoa durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, você nunca vai saber quem é ela. Não se engane. Não se engane. E olha, aprendi uma coisa, quando
bom demais, o santo desconfia. É. Agora, observa quando é difícil de você conquistar algo. Tudo que é difícil tem mais sabor na vida. Tudo que é mais difícil é mais prazeroso na vida. Você passa a dar valor. Entende? Hoje eu entendo isso. Mas quando eu o conheci e percebi, sabe? As coisas boas que ele estava me oferecendo, ali eu iria, sabe? Pagar um alto preço se eu casasse. Ia pagar um alto preço. Mas Jesus, como sempre, é lindo e maravilhoso e não me permitiu cair nas garras de Satanás e muito menos do prato dele. A gente sofre, mas sofre sorrindo, para a glória de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem que é forte para o seu coração. Não se engane. Cuidado, vigia. Hoje em dia não se brinca. Hoje em dia as coisas estão muito, muito, muito diferentes do que anos atrás. Mas Deus sempre vai usar alguém para te alertar. Se você estiver passando por essa situação como a minha, eu peço em nome de Jesus Cristo que você repense, reflita e reflita. Ore a Deus, que Deus vai te dar um direcionamento. Amém? E eu quero dizer que hoje em dia ele está no mundo dele e eu estou no meu mundo e que Deus o abençoe. É só isso que eu desejo. Que Deus o abençoe poderosamente. E é isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor Jesus e não esqueça, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para mais notificações e deixe seu comentário se Deus falou com você. Glória! Fique na paz do Senhor Jesus. Beijo!